esteja dormindo, tenha presença. E aí, Jesus, né, se desperta, acalma a tempestade. E os discípulos se perguntam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando nós conhecemos Jesus, jamais faríamos uma pergunta dessa. Porque nós precisamos, meus irmãos, conhecer Jesus. E como conhecemos Ele? Orando, lendo e tendo experiências. Irmãos, as tempestades, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Elas chegam de repente. Elas não marcam hora. Em um dia comum como esse, pode vir uma grande tempestade na vida de cada um de nós. Mas o nosso Deus é o dono do mundo. É o dono da tempestade, é o dono do vento. E Ele acalma a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós pode estar enfrentando uma luta, uma tempestade, mas eu quero te dizer nessa tarde: não desanime. Ele não perde o controle de nada. De nada. Às vezes a gente pode até achar que Ele não vai fazer, porque às vezes a gente vê fazendo na vida do irmão. Isso não crer no poder de Deus. Muitas das vezes sabemos o poder que Ele tem, mas a gente fala: Senhor, o Senhor fez na vida dele, será que vai fazer na minha? Aqueles discípulos, eles passavam o dia com Jesus, eles não viam Jesus ensinando, mas quando chegou a tempestade, eles se desesperaram. Mesmo assim acontece na nossa vida, não é diferente de nós. Nós não somos super-heróis, mas como está escrito, hoje Deus já falou grandes coisas aqui. Aleluia. Que as misericórdias dele são as causas de nós sermos consumidos. Se Ele tem misericórdia de nós, por que vamos ser consumidos nessa tempestade? Não vamos. Pode ter certeza. E uma coisa eu quero te dizer nessa tarde: a tempestade passa. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho vivido coisas que tem dia que eu estou assim, escovando os dentes ou penteando o cabelo, e eu falo: Senhor, como eu estou de pé. Obrigado, Jesus, porque a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumida. Louvado seja Deus. Foram coisas, até por esses dias mesmo, que eu falei: agora eu morro. Irmãos, eu cheguei em um estado que eu organizava as minhas coisas, porque eu falava: se eu morrer, ninguém vai ver bagunçado. Oh, Senhor! Que pensamento diabólico. Isso é o diabo que coloca nas nossas mentes. E eu organizava meu guarda-roupa, eu organizava meus perfumes, e eu falava: se eu morrer, alguém abrir meu guarda-roupa, vai estar tudo em ordem. Senhor da glória, misericórdia de nós. Esses dias eu passei um vento tão grande, mas Jesus estava lá. Eu falei: eu sei que o Senhor está comigo, e isso vai passar. Aquela passada e vinha outra. E tinha um dia que eu acordava e falava: Senhor, qual será de hoje? Não é assim, muitas vezes acontece na nossa vida. Esses dias eu fiz uns exames, falei: vou fazer um check-up, né? E quando eu cheguei no médico, a médica olhou meus exames e falou assim: tá errado, né? Você fez outro exame de sangue? Eu falei: não, esse foi o que a senhora me pediu. E ela começou a se coçar e ela falou: não é possível. Eu falei: então me fala o que está acontecendo. Ela falou: seu triglicérides está quase 5.000. E isso descabelando. Ela puxou o cabelo assim. Eu falei: meu Deus, a médica está assim. Tem que falar de Jesus para ela. O seu colesterol está mais de 600, você está com problema no pâncreas, seu fígado está com gordura. E foi falando, irmã, e foi falando, e eu: Senhor, na hora, irmãos, eu temi um pouco. Desci, que ela mandou eu procurar endócrino, desci daquele lugar e falei: Senhor,
Me guarda, eu sei que estou nas tuas mãos. Estou vivo porque o Senhor quer. Porque não tem como. Triglicéridos quase 5.000. Dá infarto, dá um monte de coisa, né? Mas eu estava sem sentir muitas coisas. Não estava com muito sintoma. Diabetes em jejum 340. Falei, Senhor, o Senhor está no controle. Controla aí, Jesus, meus órgãos. Passa aí no meu sangue, a minha oração. Eu estou aqui de pé. Louvado seja Deus, porque as coisas só acontecem quando Ele quer. Não é assim, meus irmãos? Só quando Jesus quer. E aí aqueles discípulos tentaram, mas se desesperaram e foram acordar Jesus. Jesus acalma aquela tempestade. Irmãos, naquele barco tinha promessa. Porque se ele falou, vamos até a outra margem, é porque ele não ia afundar. Aquele barco, aquela tempestade podia consumi-lo, sendo que Jesus estava ali? Não podia. Tinha paz. Tinha poder. Poder do nosso Deus. Mas mesmo assim ele se desesperou. Porque às vezes tem crente que a tempestade tem que correr atrás dele. Tem que correr atrás dele, precisa passar por algumas coisas. Outros é para ensinar. Com Jonas, a tempestade de Jonas foi diferente. Ele estava na desobediência. Não é assim? A tempestade de Marta, ela também passou por um vento. Manda chamar Jesus. Senhor, morreu quem o Senhor tanto ama. Né? Ela não falou, vem aqui, meu irmão está morrendo. Ela falou, é quem o Senhor tanto ama. E ele demorou 4 dias. Tinha a lei dos rabinos, que só podia ressuscitar na mente deles um morto até o 3º dia. Ao 4º dia era impossível, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Oh, Senhor! Ele é o Deus do impossível. Aleluia! E ele foi lá e mostrou todo o poder. Todo o poder. Louvado seja Deus. Eu me alegro muito ao pensar nas maravilhas do nosso Deus. Irmãs, eu não gosto muito de falar isso, mas eu preciso falar. Eu não sei porque desde de manhã o Senhor me incomoda. E o Senhor, eu não quero falar isso. Eu fui casada há 18 anos com o pai dos meus filhos. E um dia ele decidiu ir embora de casa. Fiquei sozinha, eu, Deus e 3 crianças. E passou um tempo, ele começou a me perseguir, querendo me matar. E eu, Jesus, por que isso? Ele que decidiu ir embora. Porque às vezes a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Jó perguntou por quê 16 vezes. Mas um dia, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Minha esposa não me apoia, os amigos veio de longe para me acusar. Eu tive que enterrar meus filhos, perdi tudo. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E o Senhor derramou sobre Jó toda a sua glória e mudou o cativeiro de Jó. Tantas perguntas, às vezes nós fazemos. Aleluia! É mais fácil nós perguntarmos, para quê? Que experiência? Sabe por que isso, irmãos? Desobediência. Desobediência. Eu casei com esse homem sem bênção de mãe e de pai. Serva do Senhor e ele não. Julgo desigual. Mas Deus teve misericórdia de mim. E mesmo ele sendo muito difícil, ele cuidou de mim 18 anos. E aí, irmãos, ele começou a pôr a casa à venda e me perseguir. Um dia acordei com um peso nas pernas, não conseguia mexer as pernas. Quando eu bati a mão na luz, era ele deitado em cima das minhas pernas. Ele entrou sem eu ver e Deus me guardou. E um dia Deus falou para mim assim, ele era muito rico e ele falou assim, ele vai perder tudo. E se prepara. Deus me avisou 8 anos antes.
E às vezes, para nós, está demorando. Mas, Senhor, o que está acontecendo? E vai passando 1 ano, 2, 3, 4. Mas Jesus faz. Se Ele falou, Ele faz. E um dia esse homem perdeu tudo, irmãs, e ele começou a me perseguir, queria me matar. E eu já estava sozinha, 9 anos, sem ninguém, esperando em Deus. Eu sabia que Deus ia preparar alguém para mim. Mas eu fiquei esperando no Senhor 9 anos. Meus filhos cresceram, começaram a trabalhar, se cuidar, porque foi 9 anos sem ir no mercado e sem receber pensão. Pagou pensão só no primeiro ano. 8 anos ao todo de prova. Mas Deus cuidava de mim. Se acabava o café, Deus mandava. Se acabava o açúcar, Deus mandava. E às vezes Deus mandava tanto que eu tinha que dividir. E se passou 9 anos, eu fui chamada para cantar no Rio de Janeiro. Na sede do Madureira. E eu conheci o meu esposo Valdeci, que é líder de missões. E aqui eu já trabalhava com missões. E Deus nos uniu. Vamos se casar. E Deus falando, não saia da casa. E eu, mas Senhor, como assim? Eu não posso ficar aqui porque ele mora perto de mim, ele vai me perseguir pior. E o Valdeci sempre falava, eu não quero ficar nessa casa, porque eu fiz um trato com Deus, um propósito. Senhor, se for o meu mesmo, que ele fale assim, não quero morar aqui. E ele falou. E aí, Deus usava vasos, não saia da casa, não saia da casa. Chegou o dia do nosso casamento, foi lindo para a glória de Deus. Jesus estava lá me esperando quando eu cheguei. Foi lindo. Teve cura, milagre, porta aberta, tudo que Deus falou para mim que ia fazer, Ele fez. Curando num casamento. Oh, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí, irmãos, casamos. E Deus não sai da casa, não sai da casa, não sai da casa. E Deus falou, eu dei essa casa para você, mas eu tenho que sair. Porque uma hora ele vai ver que eu casei e ele vai me perseguir pior. E chegou o dia. Aí ele comprou várias armas, uma 12 que tinha uma bala desse tamanho. Eu falei, Valdeci, era só a gente se abraçar. Uma bala só. E ele ficava lá na porta de casa. Um dia meu filho tirou ele de lá e falou, não tem problema, eu vou para a porta da igreja, mas hoje eu pego sua mãe. E ficou lá com a arma rodando lá na porta da igreja, os porteiros desesperados. Mas Jesus estava na polpa. Aleluia. E aí, um dia Deus enviou uma serva de Deus lá e falou assim, se prepare, prepara seus filhos que ele vai morrer. Irmãs, eu entrei em desespero. Sabe por quê? Porque eu não queria isso. Ele já tinha se casado de novo, tinha um filhinho de 7 meses. E eu falei, Senhor, ele vai ficar sem o pai? Não, Deus, não faz isso. Abençoa ele, acalma ele. Fui orando e Jesus falou, não tem jeito, eu vou levar. Eu vou levar ele para ninguém tocar nele, porque ele é meu. Aleluia. Jesus salvou esse homem. E ele morreu. Vai fazer 3 anos. No momento que Jesus acalma alguma tempestade, nós pensamos, que alívio, acabou. Ele deixa a gente respirar um pouquinho às vezes. E veio outras tempestades, enfermidades, problema na coluna, seríssimo, que o médico pergunta como eu ando. E eu falo, Jesus, que é meu dono, me faz andar. Não tenho reflexo das pernas. Tenho um problema seríssimo na coluna e nos quadris. E Jesus faz eu andar, eu faço visita com meu esposo. Às vezes sai de uma casa e vai para outra, porque quando alguém pede socorro de oração, nós temos que orar e ajudar os nossos irmãos. Glória a Deus. E eu tenho passado por grandes tempestades, mas em todas elas Jesus está comigo. Porque eu e você crê na soberania do Senhor. Eu e você crê que Ele tudo pode, todo poder está em tuas mãos. E às vezes dá desespero mesmo. Eu creio, irmãos, naquele dia, como Marta ficou. Agora já era. Não tem como mais ressuscitar o meu irmão. Faz 4 dias. Não é assim conosco?
Senhor, já faz tantos anos, mas Ele faz. Se Ele falou, Ele faz. Ele cumpre isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, maravilhoso. Às vezes as tempestades, elas fazem a gente virar de ponta cabeça. Ela é tão forte, é aquela tempestade. É a tempestade de uma mãe que ora pelo filho, que ora pelo esposo para Deus salvar. Mas, Senhor, eu já sou casada há 30 anos. Tem uma irmã que ela trabalha comigo na regência das irmãs. Irmãs, não tem um dia da minha vida que eu não apresente aquela mulher em oração. E você chega perto dela, não tem uma palavra de desânimo. Esses dias nós demos uma carona para ela, o marido dela estava quase caindo no meio do mato de tão bêbado. E ela chega em casa e tem que enfrentar aquela situação. Mas no outro dia você vai conversar com ela e fala: irmã, eu estou passando por isso. Ela: Jesus é contigo. Oh, aleluia. Isso é um exemplo para mim. Um exemplo. Ontem a gente foi deixar ela em casa e quando ela entrou, eu falei: Senhor, guarda a tua serva, porque a tempestade está aí dentro. Tempestades que parece que não vai ter fim, mas ela passa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tempestades às vezes vêm com uma notícia mal, um desemprego, a morte de alguém que você tanto ama, a notícia de que um filho está usando droga, mas ela passa. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas das vezes a gente pensa que a tempestade vai nos fazer perder o controle. Louvado seja Deus. Não adianta você tentar com a força dos seus braços. Não adianta, irmãos. Nós temos que lutar com as armas que o Senhor nos deu. Orando. Eu achei muito bonito, irmã. Orar por todos, por todo o ministério, pelo pastor. Eu acho lindo isso. Aleluia. Porque sem oração não vencemos. Aleluia. Não tem jeito. Temos que nos posicionar aos pés de Jesus, porque só Ele pode acalmar a tempestade da sua vida. Só Ele pode. Irmãos, ontem eu estava lendo e orando e conversando com Deus e eu comecei a pensar nessa tempestade de Jó. Imagina quantas indagações, zombações. Eu creio também que ele foi zombado, né? Eu creio. Zombado, acusado, não teve apoio da esposa, porque a gente busca apoio de quem? De quem está perto de nós. Mas eu também entendo o desespero dela. Imagina perder os filhos, que eu creio que foi o pior, e ainda enfrentar uma enfermidade como a dele. Aí Jó só conhecia Jesus de ouvir falar. Não acontece também no nosso meio? Ouvir falar. Aí chega a hora da aula prática. E a aula prática não é fácil, não. Eu costumo dizer que servir ao Senhor é todo dia um TCC. Quem faz faculdade aqui pode imaginar que eu vejo muita gente, muitos jovens da minha igreja sem dormir, sem comer por causa do TCC. Não é assim? O TCC de Jesus chega na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero falar para vocês aqui sobre 3 perguntas aqui, né? 3 perguntas que, primeiro, os discípulos chegam até Jesus e falam: não se importa que pereçamos? Meu Deus.
Senhor da glória, fiquei imaginando nessa situação. Porque eles não tentaram com a força do braço deles? De repente chega Jesus, acorda Jesus e fala: o Senhor não se importa? Não é assim conosco? Às vezes o Senhor não está ouvindo o meu clamor. Chega para alguma irmã e fala assim: irmã, Deus não está me ouvindo, o céu está de bronze. Misericórdia de nós. Ele ouve sim, mas ele tem o tempo de te responder. Aleluia. E o tempo chega, não se desespere. Nós, seres humanos, ficamos com pressa, mas o relógio de Deus não atrasa. Nosso Deus não erra, não volta atrás. Louvado seja Deus por isso. Por causa das misericórdias. Sabe como você também vai conseguir vencer? Lembrando do que te traz esperança. Ou Jesus nunca fez um milagre na vida de cada um que está aqui. Se lembre, irmãos, do milagre que Jesus fez. Senhor, o Senhor já fez eu passar. Eu faço isso. Quando está querendo me desesperar, eu não posso ajoelhar, porque se eu ajoelho eu não levanto, mas eu oro sentado e falo: Senhor, o Senhor me livrou da morte. O Senhor me deu saúde. O Senhor cuidou dos meus filhos. O Senhor cuidou de mim. O Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda me deu um esposo que é uma bênção na minha vida. A bênção do Senhor chega, irmãos. Filhos, esses dias minha filha se casou. Glória a Deus por isso. É uma honra, não é? Quando a gente vê nossos filhos se casando, nossos filhos abençoados, prosperando, né? Então se lembre do que te traz esperança. Aleluia. Se Deus está permitindo essa tempestade na sua vida, não é para te afastar dele, nem para te matar, é para te colocar aos pés dele. Aleluia. É assim nós vamos vencer, aos pés de Cristo. Pode passar o tempo que for que você estiver orando. E quando a gente jejua, faz campanha de oração e demora, a resposta não vai vir. Não adianta eu ficar orando. Tá vendo? Eu estou orando tanto. Irmãos, está tendo depósito. Continua que a vitória vem. A vitória vem. Irmãos, eu sou prova viva disso. Eu sempre falo para meus filhos em casa: vocês não precisam exemplo de ninguém lá de fora. Tudo o que precisamos passar com Jesus, aprendemos aqui dentro. Glória a Deus. Era prova de dividir um ovo. Aí pegava tudo que tinha dentro da geladeira para crescer. Mas passou, morreu? Nem passamos fome. Eu falei para meus filhos assim: nossa, o creme dental acabou. Irmãos, Deus é o Deus do pequeno e do grande. Glória a Deus. Ele pode te dar uma casa, como ele pode te dar um creme dental. Ele fez isso comigo. Irmãos, acabou o creme dental. Eu falei: hoje vai dormir todo mundo sem escovar o dente. Foi todo mundo para a igreja. Aí meu irmão congrega comigo e falou: vamos tomar um café lá em casa? Ele quase não me chamava para tomar um café. Mas nesse dia ele me chamou, eu fui, né? Aí eu vi minha cunhada num quartinho que eles têm assim, mexendo, enchendo uma sacola. Aí ela falou: Dri, uma irmã me deu um monte de creme dental e sabonete e eu queria dividir com você. Louvado seja Deus. Eu fui embora com a sacola de creme dental que durou não sei quanto tempo. Irmãos, eu sou a louca do perfume. Eu amo perfume e creme. Meu Deus, eu não tenho condições de comprar um perfume, mas Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu tinha tanto perfume, eu usava shampoo da Boticário sem nenhum real. Eu tinha um amigo que ele falava: Dri, seu cabelo é tão bonito, eu vou patrocinar seu cabelo, eu vou te dar seu shampoo. Não, às vezes ele falava: vem aqui no centro pegar seu shampoo. E ninguém acreditava que eu passava por prova, porque eu andava bonita, cheirosa, com o cabelo que passava assim um pouco. Aleluia! Ninguém precisa saber não, só Jesus. Aleluia! Não precisa. Sabe por quê? No meio do mar só fica discípulo. Louvado seja Deus. Jesus passou o dia ensinando para uma grande multidão. Mas quando foi a tempestade, só ficou ele e os discípulos. Louvado seja Deus. Achamos às vezes que estamos só.
Talvez se a multidão tivesse aqui, podia nos ajudar. Não falou aqui na palavra que tinha com eles vários barquinhos? Mas no meio do mar só fica discípulo. E eu quero dizer para você nessa tarde mais uma vez: não desanime. Nosso Deus não perde o controle. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.